Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, hoje neste domingo, nós escutamos um conselho muito prático, mas ao mesmo tempo um conselho muito sábio do apóstolo São Tiago. É justamente este o conselho. Nós devemos estar prontos para ouvir e demorados para falar. Em outras palavras, amados irmãos, o que pede o apóstolo Tiago, nós devemos ouvir mais e falar menos. Ouvir mais, amados irmãos, é preciso ouvir a voz de Deus em nosso coração, é preciso ouvir mais o nosso próximo, é preciso ouvir mais no nosso convívio familiar, é preciso ouvir mais os ensinamentos da Santa Igreja, do nosso Papa, é preciso ouvir mais, amados irmãos, a voz da nossa consciência que nunca falha, é preciso ouvir mais em nossas relações sociais, é preciso ouvir, amados irmãos, ouvir mais e falar menos. Em primeiro lugar, amados irmãos, ouvir a voz de Deus em nosso coração, as inspirações do Divino Espírito Santo, aquela voz que bate em nosso coração, que quer nos transformar e nos fazer mudar de vida. É preciso estarmos atentos, com os ouvidos bem abertos a esta voz da graça de Deus que vem ao nosso coração, uma palavra da pregação da igreja que toca em nosso coração, é preciso ouvi-la, é preciso ouvir, amados irmãos, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo no Santo Evangelho, é preciso ouvir a voz de Deus em nosso coração, aquela voz que bate lá no fundo do nosso coração. Por isso, amados irmãos, devemos estar atentos, ouvir mais e falar menos. É preciso ouvir, amados irmãos, os ensinamentos da Santa Igreja, do nosso Papa, nos perguntar sempre qual é a voz do meu Supremo Pastor, o Papa, neste momento para mim. Agora, durante este mês mariano de maio, o Papa pede que reze um rosário para acabar a pandemia, para voltar os nossos convívios sociais, o nosso trabalho. Aliás, cada dia vai ser rezado o rosário, o terço, durante o mês de maio, nos santuários marianos, nos santuários mais importantes de Nossa Senhora, com a transmissão com o nosso Papa Francisco. Qual a oração? O que o Papa me pede neste momento? É preciso ouvir a voz do nosso pastor, a voz da igreja que nos pede neste momento as nossas orações. É preciso ouvir, amados irmãos, ouvir mais e falar menos. É preciso ouvir mais no nosso convívio familiar. Quantos problemas seriam resolvidos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, se nós escutássemos mais? Se a gente escutasse mais e falasse menos. Se o esposo escutasse a sua esposa, por exemplo, pedindo para comprar algo necessário para dentro de casa, que está faltando, e muitas vezes o esposo usa o dinheiro para outras coisas que não são necessárias. Se a esposa também ouvisse mais a voz do seu esposo, em alguns pontos, ele pode ter a razão. Por que não escutar? Por que fechar os ouvidos para o seu esposo? Se os filhos, amados irmãos, ouvisse mais a voz de seus pais? E por que não também, se seus pais ouvissem mais os seus filhos, para entender o que a sua filha está passando, o que o seu filho se passa, para tentar resolver aquela situação? Como é importante, amados irmãos, ouvir no nosso convívio familiar, aquela visita que a gente faz aos nossos avós. Às vezes está lá o meu avô, a minha avó sozinhos em casa, e preciso alguém para ouvir. É preciso que eu vá lá para escutar, só para escutar, para receber aquele desabafo. É preciso ouvir
amados irmãos, ouvir mais e falar menos. Ouvir mais o nosso próximo, e para isso exige humildade da nossa parte, para saber ouvir um conselho, uma correção fraterna, aquilo que a gente precisa corrigir e melhorar. Por que não escutar a voz do nosso próximo, que nos aconselha, que nos mostra a direção, o caminho certo? É preciso ouvir. É preciso ouvir, amados irmãos, a voz da nossa consciência, que é sempre certeira em nossa vida. Olhe, cuidado, não vá por esse caminho. Cuidado que vai ter consequências, você vai errar, você vai cair no buraco. É a voz da nossa consciência falando a cada um de nós. Por que não escutar esta voz da nossa consciência? É preciso ouvir. É preciso ouvir os nossos superiores nos nossos trabalhos, no nosso convívio social. Por que não ouvir um conselho, uma norma, sem reclamar, sem falar nada? Eis aí, amados irmãos, o grande conselho do apóstolo São Tiago. É preciso ouvir mais e falar menos. Quantos problemas seriam evitados se a gente ouvisse mais e falasse menos? Nós sabemos muito bem, amados irmãos, que a nossa palavra é muito poderosa, mas ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Aquele que fala demais, amados irmãos, corre grande o risco de cair em pecado e perder a sua própria alma. Aquele que fala demais, daí vem a mentira, daí vem as calúnias, daí vem a difamação, daí vem o desprezo ao nosso próximo. Como dói, amados irmãos, no coração das pessoas uma palavra grossa, uma palavra com tom de ironia, uma palavra de deboche, uma palavra cheia de arrogância, uma mentira, uma palavra fingida. Como dói no coração das pessoas essas palavras desnecessárias, sem medidas, sem limites, sem proporções. Por isso, amados irmãos, é preciso ouvir mais e falar menos. Ouvir a voz de Deus em nosso coração, ouvir o nosso próximo, aquele que está dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Por que não só ouvir, não é? Em vez de falar, de ficar muitas vezes dando broncas e lições de morais, ou interferindo às vezes nas tarefas alheias daquilo que não nos pertence. É preciso ouvir mais. Se a gente ouvisse mais, a gente teria muito mais santidade, muito mais sabedoria na nossa vida de cada dia. Estaríamos muito mais unidos a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua graça. Portanto, amados irmãos, esta é a grande lição de hoje no Santo Evangelho. Nós vemos já nosso Senhor nos preparando para a vinda do Divino Espírito Santo, Ele que vai testemunhar tudo que Jesus fez aqui na terra, que vai nos ensinar toda a verdade. Será que eu já estou com meu coração preparado, com meu ouvido aberto para escutar a voz do Divino Espírito Santo em minha vida? Será que sempre eu estou ouvindo a voz de Deus em meu coração, a voz do meu próximo, a voz de minha consciência? São as perguntas que nós podemos fazer, ouvir mais e falar menos. Estamos começando agora o mês de Maria, o mês de maio, e Nossa Senhora nos ensina justamente isso. Se nós olharmos para a Sagrada Escritura, vamos encontrar poucas palavras de Nossa Senhora, mas uma missão sublime de Nossa Senhora. Ela compreendeu os planos de Deus porque ela sabia ouvir. Ela tinha os seus ouvidos abertos para a voz de Deus. E o que fala o Santo Evangelho, tudo que ela ouvia, ela levava para o seu coração. Ela refletia, ela meditava em seu coração. Nossa Senhora, antes de falar alguma coisa, antes de tomar uma decisão, antes de fazer as suas escolhas, ela refletia em seu coração. Ela ouvia, no silêncio do seu coração, ela ouvia a voz de Deus. E por isso que ela cumpriu tão bem a sua missão aqui na terra, tão bem os planos de Deus aqui na terra, porque ela sabia ouvir.
Nossa Senhora, muitas vezes, na sua imagem, é representada com uma boquinha bem pequena. Isso é de propósito, o artista faz assim para mostrar que Nossa Senhora falava pouco, mas ela ouvia muito. E a partir daí, ela vivia com profundidade a caridade e o amor a Deus e o amor ao próximo. Que Nossa Senhora possa nos ensinar esta virtude, este grande conselho do apóstolo São Tiago: ouvir mais e falar menos, que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que Deus possa conduzir a nossa vida, e ouvindo os ensinamentos da igreja nesta terra, nós possamos caminhar num caminho seguro, de paz, para que possamos todos nós, não somente ouvir Deus lá no céu, mas nós possamos vê-lo face a face por toda a eternidade. Amém.